Olá, vamos agora então apresentar para vocês o movimento retilíneo uniformemente variado. Obviamente, lembramos sempre que o movimento retilíneo é um modelo físico. Ele será uniformemente variado porque vai haver uma variação da velocidade, mas essa variação será considerada constante. Então, a nossa situação básica é um eixo OX orientado para a direita. As posições S0, S1, S2 e S3 definidas para os tempos, respectivamente, T0, T1, T2, T3. Mais uma vez lembramos a vocês, observe, esse instante T0, esse instante T1, T2, T3, etc. Como geralmente a gente considera o intervalo de tempo a partir do instante zero, geralmente abreviamos, em vez de usar ΔT, usamos T. Mas observe, isto são instantes. Então, a posição S0 foi ocupada no instante T0. A posição S1 ocupada no instante T1. E assim sucessivamente. Observem que, para nós, vamos considerar que os intervalos de tempo são iguais. Isto é, nós vamos fazer com que a diferença entre os instantes seja sempre a mesma. Então, observe, se T0 corresponde, posição do instante T0 igual a zero. Se a gente tem S1 correspondente à posição do instante T1, onde T1 maior que T0. S2, idem. Com isso, a gente monta sempre a equação em função dos instantes. Isto é, T1 menos T0 é um intervalo de tempo numericamente igual a T2 menos T1, que é numericamente igual a T3 menos T2, que nós vamos chamar genericamente de ΔT, de intervalo de tempo. Observe que S3 menos S2 representa o espaço percorrido entre a posição 3 e a posição 2. S2 menos S1 corresponde a espaço percorrido entre as posições 2 e 1. S1 menos S0 é também o espaço percorrido entre as posições 1 e 0. O que nós estamos dizendo aqui? Que esse espaço percorrido é maior do que esse, que é maior do que aquele. Isto é, se eu tiver sempre o mesmo intervalo de tempo, o móvel está percorrendo cada vez mais espaço no mesmo intervalo de tempo. Observe, então, que nesse tipo de movimento, o que a gente tem é uma aceleração escalar média. O que é aceleração escalar média? Representa a variação da velocidade na variação do tempo. Cuidado, é a variação da velocidade, não é a velocidade. Observe que, como qualquer variação vale sempre situação final menos situação inicial, eu posso definir uma velocidade correspondente ao instante T1, outra velocidade correspondente ao instante T0. Então, o ΔV será a diferença entre a velocidade final nesse movimento considerado e a velocidade inicial. O ΔT, como sempre, T1 menos T0. Vale a velha expressão, T0 igual a zero. Isto é, 99% das vezes, quando se dispara um cronômetro, a gente trabalha com ele começando do zero. Então, se T0 igual a zero, nós podemos, então, considerar apenas o T1. Observe que, passando isto para lá, nós vamos ficar com V1 menos V0 igual a T1. Ou a velocidade no instante 1 vale a velocidade no instante 0 mais o produto da aceleração escalar média pelo intervalo de tempo. Perceberam que nós não colocamos o tracinho em cima? Por quê? Porque, já que nós estamos admitindo
que esse movimento é uniformemente variado, isto é, se faz com uma aceleração constante, a aceleração média é exatamente a aceleração instantânea. Então, aqui, o que a gente tem é a aceleração média que tem o mesmo valor da aceleração instantânea. Observe, então, que quando se faz um gráfico de velocidade, a gente vai ter as mesmas ideias que se tem lá na matemática. Observe, se isto é uma equação de primeiro grau, o gráfico disso será, como sempre, a reta. Agora, no eixo Y, eu tenho as velocidades. No eixo X, eu tenho os instantes, eu tenho tempo. Outra vez, equação de primeiro grau me dá uma reta. Aqui aparece o ângulo alfa. Vocês se lembram que a tangente do ângulo alfa representa a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Então, em termos de física, o que a gente pode fazer? Que a tangente de alfa, como representa a relação entre a variação da velocidade e o tempo, a gente pode considerar a tangente de alfa correspondendo à aceleração. Nesse gráfico, vocês viram, alfa corresponde a um ângulo de primeiro quadrante. Se o ângulo é de primeiro quadrante, a tangente é positiva. Lembre-se da matemática. Toda função trigonométrica no primeiro quadrante é sempre positiva. Então, a aceleração aqui será positiva. Observe que nessa expressão, mais uma vez, a gente pode, fazendo o gráfico, observar que aparece aqui essa área. Ora, o que nós sabemos então daí? Essa área será independente de uma constante numérica, o produto desta dimensão por esta dimensão. O que significa isso? Significa que esse produto de velocidade por tempo corresponde ao ΔS. Então, mais uma vez, no gráfico VT, esta área vai representar sempre o ΔS, isto é, a variação de posição sofrida pelo móvel. Observe que aqui, como nós temos uma situação de aceleração constante, esta área será sempre representada por um trapézio. Então, vocês sabem que a área do trapézio é dada pela soma das bases multiplicada pela altura e dividido por 2. Observe, então, que a área, no nosso gráfico apresentado, será V1 mais V0 vezes ΔT sobre 2. E como a área corresponde a ΔS, o que nós podemos dizer? Que esta expressão aqui pode ser transformada em velocidade média vezes ΔT. Por quê? É justamente a expressão do ΔS. É a velocidade escalar média pelo ΔT. Observe que eu tenho ΔT multiplicando aqui e eu tenho ΔT multiplicando aqui. Podemos cortá-lo. O que significa isso? Significa, então, que a gente vai pegar nessa expressão e vai ter V1 mais V0 sobre 2 igual a velocidade escalar média. Perceberam? Neste caso nosso, a velocidade escalar média é a média aritmética da velocidade inicial e final. Observem que isso quebra um galho danado para a gente nos exercícios. Mas cuidado, só vale se eu tiver aquela situação mostrada no gráfico. Isto é, se eu tiver uma aceleração constante. Então, admitida que no movimento total eu tenho uma aceleração constante, eu posso dizer que a velocidade escalar média será a média aritmética da velocidade inicial e final desse movimento. Nós podemos agora fazer a equação horária desse movimento. Então, observe, ΔS, como vimos agora há pouco, representado pela área daquele trapézio, corresponde a isto. Observe que se eu resolvo substituir a velocidade pela fórmula que vimos anteriormente, a velocidade V1 será substituída por V0 mais A vezes ΔT.
Ainda não trocamos o ΔT. Perceberam? Já sabemos que se admitido que T0 igual a zero, esse ΔT pode ser escrito apenas como T. Mas a nossa equação está assim. Então, fazendo-se a soma, obtém-se 2V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Separando, então, em duas frações, eu tenho 2V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Agora, já estamos considerando T0 igual a zero. Então, a nossa equação final fica assim. Observe, é a equação de posição do móvel. O que significa isso? Que em cada instante eu tenho uma posição identificada para esse instante. Ela é função de quê? Agora observe, ela é função da posição inicial, ela é função também da velocidade inicial. Observe que a aceleração agora apareceu aqui dentro dessa expressão que não existia no movimento uniforme. Isto é, ela existia, mas valia zero. Então, no movimento uniforme, como isso é zero, a expressão terminava aqui. Agora, ela aparece aí, já que estamos admitindo um valor diferente de zero. Perceberam o que aconteceu aí em termos de matemática? Eu saí de uma equação de primeiro grau para uma equação de segundo grau. Agora, a posição é uma equação de segundo grau em relação ao tempo. Observe que essa equação, ela diz respeito sempre à posição e tempo. Mas em alguns exercícios, a gente tem uma situação diferente. A gente tem uma situação onde não se sabe o tempo. Então, existe uma equação atribuída a Torricelli que mostra como varia a posição em função de parâmetros que não o tempo. Então, vamos demonstrar isso outra vez? Observe, a situação clássica da velocidade. A velocidade instantânea vale V0 mais A do instante t. Observe, então, que se eu elevar os dois termos ao quadrado, a expressão não se altera. Então, elevando os dois termos ao quadrado, esse termo ao quadrado igual tudo isso ao quadrado. Cuidado, olha a matemática. Isto tudo está ao quadrado. Eu não posso elevar esse termo ao quadrado e somar com esse termo elevado ao quadrado. O que eu tenho que fazer é elevar o termo do lado de lá ao quadrado e o termo do lado de cá ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, então, fica V ao quadrado igual o quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Observe que isso daqui, passando o termo V0 para cá, pode ser escrito assim. E vamos fazer mais. Vamos colocar o termo 2A em evidência. Aqui tinha 2A, sai fora do parênteses. Aqui não tinha 2A, tinha um A ao quadrado. Então, eu tirei um A daqui e para que a expressão se mantenha, eu tiro um 2 daqui e ao mesmo tempo divido por 2. Então, perceberam quem é isso daqui? Isto daqui nós vimos agora há pouco. Isto daqui corresponde ao ΔS. Se aquela expressão corresponde a ΔS, então V ao quadrado menos V0 ao quadrado corresponde a 2A ΔS. Ou, passando esse termo para cá, vem então V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, que é a expressão que a gente usa. Perceberam? Essa expressão é muito importante para nós, porque em vários exercícios a gente conhece as velocidades final e inicial, sabe-se a aceleração, mas não se sabe o tempo de movimento. Então, esta equação nos facilita muito em termos de exercícios. Vamos aproveitar, então, e conhecer um pouquinho sobre o Torricelli. Evangelista Torricelli, 1608-1647. Físico e matemático italiano, discípulo de Galileu, que também realizou uma experiência para determinar a pressão atmosférica ao nível do mar. Cuidado agora! Vamos pensar o que nós identificamos como movimento acelerado e como movimento retardado.
Nós não podemos, em nenhuma hipótese, garantir que, sendo a aceleração positiva, o movimento é acelerado. Também não podemos garantir que, sendo a aceleração negativa, o movimento é retardado. A situação envolve, ao mesmo tempo, duas coisas: a aceleração e a velocidade. Então, vamos observar o que acontece quando eu analiso, ao mesmo tempo, os dois parâmetros. Observe, se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, o movimento é dito acelerado. Se a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, o movimento também é acelerado. Isto é, o movimento é chamado de acelerado quando os sinais da velocidade e aceleração são exatamente os mesmos. Um exemplo prático para aqueles que são motoristas. Quando se dirige um carro, as marchas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, são consideradas marchas positivas. Leva o carro para frente. A marcha ré é considerada a marcha negativa. Pergunta: é possível a gente frear um carro engrenando e pisando no acelerador? É. Isso qualquer motorista está acostumado a fazer. Às vezes a gente para numa ladeira e o sinal está vermelho. A gente fica parado. Quando o sinal abre, a gente engrena uma primeira, uma marcha positiva, mas quando se tira o pé do pedal de freio, o carro desce um pouquinho. O que significa isso? Se ele está descendo um pouquinho, a velocidade está para trás, é uma velocidade negativa. Quando a gente pisa no acelerador, o carro primeiro para, depois vai para frente. Perceberam? Ele tinha uma velocidade para trás, primeiro parou. Isto é, eu freiei o carro usando o acelerador. Então, cuidado, eu posso considerar como movimento acelerado apenas aqueles onde a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. Da mesma maneira, o movimento retardado acontece quando os sinais são distintos. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, ou vice-versa, esse movimento será um movimento retardado. Então, não é apenas o sinal da aceleração que vai me dizer se o movimento é acelerado ou retardado. Isto é, eu não posso dizer que, sendo a aceleração positiva, o movimento é acelerado. Sendo a aceleração negativa, o movimento é retardado. Por quê? Porque eu tenho que observar, ao mesmo tempo, a situação da velocidade. Vamos ver, então, os gráficos do movimento. Observe, a nossa equação é a equação de segundo grau, do chamado trinômio de segundo grau. Então, a representação gráfica disso será uma parábola. Está aí representada. Lembram-se da matemática? Nossa ferramenta básica é a matemática. Isto é uma parábola de concavidade para baixo. O que significa ter uma concavidade para baixo? Que aquele coeficiente do x ao quadrado, aqui representado pelo tempo ao quadrado, ele vai ser obrigatoriamente negativo. Então, concavidade para baixo, neste gráfico, significa que a aceleração é negativa. A pergunta é, e o movimento é acelerado ou retardado? Comecem a perceber, a velocidade aqui nos mostra que cada vez eu estou com uma velocidade menor. Eu estava bem rápido e fui diminuindo a velocidade. Cheguei nesse ponto, eu parei. Daqui em diante, observe, como ΔS fica negativo, a velocidade fica negativa. Então, do lado de cá eu tenho uma velocidade positiva, do lado de cá a velocidade é negativa. Mas a aceleração é constante negativa, porque a concavidade está para baixo. O que significa isso? Este movimento até o instante T1 é um movimento retardado. Do instante T1 ao instante T2, houve um movimento acelerado. Observe, ele é acelerado, apesar de eu ter velocidade negativa, aceleração negativa. O que significa? Que eu estou acelerando para trás.
Imagine que no carro eu estivesse andando para trás, eu ainda engrenasse a marcha ré e pisasse no acelerador. Eu aumentaria ainda mais essa velocidade para trás. Vamos ver outra vez, para ver se entendemos. Outra vez, a minha expressão clássica da equação de posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver um gráfico desta equação. Agora, o gráfico é assim. O que significa isso? Lembrando da matemática, concavidade para cima representa que aquele coeficiente de x ao quadrado é positivo. No meu caso, em física, o coeficiente está representando a aceleração. Então, o que eu tenho aqui? A aceleração é positiva. Mas observe, o que está acontecendo daqui até aqui? O móvel está, entre aspas, voltando. É um movimento retrógrado. O que significa isso? Que a velocidade é negativa. Evidentemente, daqui para lá, ele está, entre aspas, indo para frente. Se ele está indo para frente, é um movimento progressivo, significa velocidade positiva. Isto é, se a aceleração nesse gráfico é sempre positiva, porque a concavidade está para cima, de T0 a T1 eu tenho um movimento retardado, porque a aceleração está positiva e a velocidade está negativa. E, em compensação, de T1 a T2, eu continuo com a aceleração positiva. Ela não altera. Por quê? Porque o movimento é uniformemente variado. Admite-se que a aceleração seja constante. Então, ela continua positiva, mas como agora a velocidade passa a valor positivo, eu tenho um movimento obrigatoriamente acelerado. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda. Eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Perceberam o trecho? Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Na realidade, não é o tempo que é cada vez menor. É o espaço que ele percorre que nesse mesmo intervalo de tempo é cada vez maior. O que significa isso? Que isso é um movimento uniformemente acelerado. Realmente, a situação é que ele está acelerando. E admite-se que essa aceleração seja uma situação admitida de aceleração constante. Vamos então observar agora uma enquete onde nós vamos entrevistar um velocista numa prova dos 100 metros rasos. Estou aqui com o velocista Joelson, especialista em 100 metros rasos, e a gente quer saber qual é o menor tempo que você completou esse percurso. Menor tempo em 100 metros foram 10 segundos. Então são 100 metros em 10 segundos. Exatamente, 10 segundos. Você então, caro estudante, pode calcular qual é a velocidade média do velocista Joelson aqui. São 100 metros em 10 segundos. Acelera, rapaz! Então, se ele percorreu a distância de 100 metros
em linha reta, no tempo de 10 segundos, a sua velocidade média ou a escalar média é de 10 metros por segundo. Observe, não significa que em todos os instantes ele tinha essa velocidade. Ele inicialmente estava parado, tinha velocidade zero, aumentou essa velocidade e depois de algum tempo conseguiu mantê-la razoavelmente constante. Mas, se eu considerasse uma velocidade constante no mesmo ΔS com o mesmo ΔT, essa velocidade seria de 10 metros por segundo. Vamos então observar o gráfico da aceleração nesse movimento. Observe, a aceleração ela é constante, só que agora diferente de zero. No movimento uniforme, ela estaria aqui, em cima do eixo dos tempos, mas agora ela está aqui. Continuamos raciocinando sempre da mesma maneira. Aqui eu tenho uma determinada área. O que essa área representa? Observe, a área, já dissemos para vocês várias vezes, ela será sempre obtida por uma constante numérica, vezes a dimensão desse lado e a dimensão desse lado. Ora, aqui a dimensão desse lado é de uma aceleração. A dimensão desse lado é de um tempo. Ora, o que dá uma aceleração pelo tempo? Me dá a velocidade. Cuidado! A velocidade como grandeza. Mas aqui, como sempre, isto representa a variação da velocidade. Então, esta área representada nesta figura me mostra exatamente ΔV. Então, a área corresponde à variação da velocidade desse móvel entre os instantes T1 e T2. Vamos então experimentar os nossos exercícios. Começamos pelo exercício número 1. Observe, um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 72 km por hora quando acionou os freios e parou em 4 segundos. Calcule a aceleração imprimida à motocicleta pelos freios. Evidentemente, como a questão é teórica, nós vamos admitir que essa aceleração será uma aceleração constante. Então, o que nós temos? A solução é V0, velocidade inicial, 72 km por hora. Lembre-se, já passamos para metros por segundo. Então, dividindo por 3,6, achamos 20 metros por segundo. A velocidade final é zero, porque ele parou. Então, aplicando-se a equação, sabendo-se que ΔT é 4 segundos, vem então V igual a V0 mais AT, ou V final, que é zero, V inicial, que é 20. Observem o que colocamos aí. Colocamos o sinal de menos. Por quê? O movimento é retardado. Se eu considerei a velocidade positiva, para ser um movimento retardado, a aceleração será obrigatoriamente negativa. O ΔT é 4, passando isso então para o primeiro termo, vem 4A igual a 20, ou a aceleração admitida constante será de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ao exercício 2. Observe, a equação da posição de um móvel no SI é dada por S igual a 20t menos 5t ao quadrado. Ele pergunta em que instantes, em segundos, a posição desse móvel é S igual a zero. Perceberam que só pela pergunta a gente já bota o pé atrás. Ele perguntou em que instantes, deve ter mais de um. Vamos ver a solução? Observe, o que eu vou fazer é admitir a posição zero. Como a posição zero nesta equação será 0 igual a 20t menos 5t ao quadrado, passando isso para o primeiro termo, vem 5t ao quadrado igual a 20t, ou t igual a zero. Observe que quando se faz isso, a gente cortou uma das soluções. Por quê? Porque isso é uma equação de segundo grau.
Como é uma equação de segundo grau, ela tem duas situações. Como, de um modo geral, em termos de física, a gente considera o ΔT apenas positivo, nós costumamos trabalhar dessa maneira. Mas lembre-se, se for feito o estudo matemático, o que nós temos aqui são duas soluções. Então, observe, esta é uma solução e é positiva, entre aspas. Agora, nós podemos daqui ainda trabalhar com, dividindo pelo t, 5t igual a 20 ou t igual a 4 segundos. Como vocês veem, existem duas situações, existem dois instantes em que o móvel ocupa aquela posição. Vamos pensar em termos reais? O que a equação mostrava? Que o móvel tinha uma velocidade de 20 positiva, digamos, 20 para lá. A aceleração era 5 negativa. Não era 5, a aceleração era 10. Porque o termo A sobre 2 equivalia a 5. Então, a aceleração era 10 para cá. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse móvel, ele com velocidade 20 e aceleração para cá, vai ser freado. Então, ele vai passar de um ponto, vai parar e vai voltar. Então, ele passa pelo ponto zero em 2 instantes. Vamos fazer, então, mais um exercício? Vamos ao exercício número 3. Um trem corre com a velocidade 20 metros por segundo quando o maquinista vê um obstáculo 50 metros à sua frente.